Cadê o tal do ETF de Bitcoin que estava para ser aprovado ou adiado hoje? E aí? Até agora nada. É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos atualizar a situação gráfica do Bitcoin. Também vamos aí falar dos eventos macroeconômicos que mexeram com os mercados hoje e atualizar a análise de sentimento. Então, bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin, analisar o mercado para ver o que está acontecendo hoje, né? E começando aqui pelo gráfico, galera. Gráfico do Bitcoin tá bem confusinho, né? Não tem nenhum padrão novo aí definido, rompido, indicando exatamente para onde o Bitcoin vai. Antes de continuar, pessoal, tinha que falar com vocês uma coisa, tá? Me desculpem, ontem não consegui postar o vídeo, deu uma chuva forte aqui, fiquei sem energia até de madrugada e quando a energia chegou já estava muito tarde para gravar um vídeo, tá? Mas enfim, também não aconteceu nada de muito relevante, né? Mas vamos lá, vamos falar da situação aí. Ontem o Bitcoin caiu, devolveu a maior parte da alta de quarta-feira, e na prática isso não muda muita coisa, tá? Porque para o Bitcoin continuar subindo, ele tem que romper a região dos 38 mil dólares. Se o Bitcoin conseguir romper a região dos 38 mil dólares, ele pode buscar a região dos 41 mil dólares aproximadamente, que é o alvo desse pivô de alta que ele forma se ele romper para cima os 38 mil dólares, tá? Por enquanto não rompeu. Uma outra possibilidade aqui para o Bitcoin é se ele romper para baixo a região ali de aproximadamente 34 mil dólares, 34.700 dólares. Se ele romper aquele ponto, galera, aí sim ele vai formar um topo duplo, que seria um padrão de reversão. Se ele conseguir romper para baixo, o alvo desse topo duplo seria ali na região de aproximadamente 32 mil dólares, tá? Tainan, você está falando que pode subir, que pode cair. Pois é, por que eu estou falando isso? Estou falando isso pelo seguinte, galera, não tem nenhum dos dois padrões rompidos, tá? A gente só vai confirmar um padrão, só vai ter uma maior probabilidade de acontecer o que a gente está falando se ele romper para algum lado. Esses são os pontos que vocês devem prestar atenção. Para cima, 38 mil dólares e para baixo, a região dos 34.700 é um ponto extremamente importante. Por enquanto, o Bitcoin não rompeu nenhum, tá? Ele não fez nada de relevante hoje e o Bitcoin está aguardando a tal da decisão sobre o ETF e até agora não saiu notícia. Que saiu a notícia ontem de um ETF que foi adiado, que é o da Hashdex, que é uma gestora brasileira que está também tentando aprovar uma proposta de ETF lá para ser negociado nas bolsas dos Estados Unidos, tá? Mas atenção, o da Hashdex ele não é o da BlackRock, ele não é o da Fidelity, tem várias outras propostas de ETF sendo analisadas lá nesse momento, tá? E o prazo para ter uma resposta se ia adiar, se ia rejeitar ou se iria aprovar, eles tinham estipulado até hoje, até essa sexta-feira e até agora nada, né? Estamos aí podendo ver mais uma vez essa história de a SEC vai se enrolando. E quanto mais eles segurarem isso, galera, quanto mais eles ficarem deixando isso para depois, a tendência é que o mercado suba, tá? Porque o mercado tem o comportamento de subir no boato e cair no fato, tá? Então, enquanto eles mantiverem esse boato, eles vão estar aí fazendo o preço do Bitcoin subir, porque as pessoas ficam com medo de perder o boom do início do ETF e tal, da aprovação do ETF, e elas vão comprando antes, tá? Então, essa é é isso que está mexendo, a narrativa que está mexendo com os preços do Bitcoin nos últimos dias é isso, tá? A gente tem que falar das bolsas americanas que, embora estejam bem descoladas do Bitcoin, das criptomoedas nos últimos dias, deu uma parada na alta, né? Hoje, desde quarta-feira que ela não está subindo mais, e na minha visão isso acontece porque a gente não tem tido muitos dados macroeconômicos nessa semana, tá? Mais relevante a gente teve ali na quarta-feira, terça-feira e quarta-feira. Os dados foram muito bons, né? Vocês podem ver aqui a inflação, os dados de inflação nessa semana vieram muito melhor do que o esperado. Na quarta-feira, na terça-feira, inflação consumidor nos Estados Unidos, todos abaixo da expectativa. Na quarta-feira, a mesma coisa, todos os dados ali de inflação ao produtor abaixo da expectativa. E nisso aí o mercado comemorou, né? O mercado começou a entender, olha,
O ciclo de alta dos juros do Fed terminou e talvez ele até abaixe esses juros antes do que o esperado, porque a inflação está caindo rápido, tá? Então, essa é a interpretação do mercado, por isso que o mercado americano está bombando nessa semana. O Bitcoin só não está subindo muito essa semana, porque o mercado de criptomoedas está na expectativa aí de alguma resposta em relação ao ETF, tá? Ontem, na quinta-feira, tivemos alguns dados também, pedidos iniciais de seguro-desemprego que vieram aí acima da expectativa, o que é bom para o mercado. O índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia veio um pouco acima do que a expectativa, mas mostrou um decrescimento, o que mostra que a economia dos Estados Unidos ainda está um pouco resiliente, mesmo com toda a situação, e a inflação está caindo rápido, então isso é ótimo, tá? Hoje a gente teve licença de construção civil, veio um pouco acima da expectativa, mas na minha visão, nesse momento agora, esse dado ele não é tão relevante, tá? Para mim, o mais relevante foi na terça e na quarta-feira, e temos que falar aqui também da análise de sentimento. Começando aqui pelo TRDR, galera, o que nós temos hoje, tá? Nós temos aqui o Long Short Ratio positivo acima de 1, tá mostrando que a gente tem mais pessoas nesse momento apostando na alta do que na baixa. A gente tem também a taxa de funding positiva, mostrando que a pressão compradora está maior. Porém, a gente tem algo aqui curioso, tá? O Open Interest está num dos níveis mais baixos dos últimos dias na Binance, o que mostra que as pessoas não estão abrindo posições e até mais, elas estão fechando as posições, porque a gente está tendo cada vez menos pessoas posicionadas. Esses movimentos dos últimos dias do Bitcoin lá nos 34.700, depois do nada e lá nos 38 mil, é lógico que isso liquidou muita gente, tá? Isso aí fez muita gente ser retirada do mercado, pessoal que opera sem stop, muito alavancado, né? Esse pessoal, eles acabaram saindo do mercado nesses movimentos. E a gente tem agora aí, pelo menos nos últimos dias, a gente vem tendo uma predominância de... desculpa, pessoal, a moto passou aqui fazendo barulho, tá? Não sei se vai dar para ouvir aí. Mas, enfim, a gente está tendo uma predominância de pessoas apostando na alta aí nos últimos dias, mais especificamente desde o dia 13 de novembro, tá? Que a gente está vendo o Long Short Ratio ficar mais tempo positivo. E, geralmente, quando as pessoas estão apostando na alta, as baleias tendem a jogar o mercado para baixo, para liquidar essas pessoas. Então, muito cuidado, meus amigos, porque se sai a notícia do ETF no momento desse, de adiamento do ETF, pode ser que o mercado volte para baixo bruscamente aí para pegar esse pessoal que resta ainda apostando na alta, tá? Então, é importante a gente falar disso. Temos que ver aqui também os indicadores da High Block. Começando aqui pelo de 12 horas, pessoal, o que a gente vê é o seguinte, tá? Liquidez para todo lado, mas uma concentração maior ali na região dos 35.800 dólares, tá? Então, isso aqui indica que o Bitcoin pode ir naquela região dos 35.800 dólares a qualquer momento, tá? Inan, que horas? Não dá para saber, tá? Mas tá tendo uma concentração ali abaixo e tá bem próximo, então o Bitcoin poderia ir buscar. Embora a gente tenha pontos acima, a concentração aqui nos 12 horas tá muito maior abaixo, tá? Temos que ver aqui também o de 7 dias para ter uma noção um pouco mais ampla de prazo, né, para ver o que vem acontecendo em termos de acumulação de liquidez. E a gente vê o seguinte, né, o Bitcoin buscou nessa semana aí uma parte da que havia acima, tá? Mas de acordo com o mapa de calor de 7 dias, tem bastante na região dos 38.500, só que tem um detalhe, pessoal, essa liquidez está se formando desde que o Bitcoin estava ali na região dos 37.400 dólares, 37.800, tá? Então, se estava acumulando liquidez ali acima, né, as pessoas seriam liquidadas se o Bitcoin voltasse ali, as pessoas que foram abrindo posição na região dos 37.800, e o mercado despencou ontem. Galera, provavelmente essas pessoas, se elas são inteligentes, elas fecharam a posição, tá? Porque quem tá alavancado sem stop não pode ficar brincando aí no mercado de tentar adivinhar o futuro para pegar movimentos muito grandes, tá? Então, eu não tenho muita fé aqui que tem essa liquidez na região dos 38.500, toda essa liquidez que mostra aqui no mapa de calor, tá? De qualquer forma, é o ponto aqui que, de acordo com esse indicador dos últimos 7 dias, teria mais liquidez. A gente tem aqui também o de um mês, pessoal, que a gente não pode deixar de olhar, tá? Para entender o que pode estar acontecendo. E no de um mês, a situação ela é um pouco diferente, tá? Aqui no de um mês, galera, a gente tem liquidez, obviamente, para todo lado, mas esse indicador aqui mostra que no último mês foi acumulando cada vez mais liquidez ali na região dos 33.100 dólares, que seria o ponto mais quente nesse momento, tá? Então,
De acordo com esse mapa de calor, existe uma grande probabilidade o Bitcoin na região dos 33 mil dólares, ou pelo menos na região dos 33.900, que é onde começa a ter bastante liquidez de acordo com as estimativas desse indicador. É lógico, a gente tem que ponderar que durante esse último mês, várias vezes o Bitcoin foi ali para a região dos 37, 38 mil dólares, então as pessoas podem ter fechado posições, tá? Mas pode ser que ainda tenha muita gente com posição aberta aqui, pode ser conveniente para baleias jogar o Bitcoin na região ali dos 33.100 dólares para liquidar o pessoal, tá? Também, galera, o ponto que aparentemente parece muito relevante é a região ali dos 28 mil dólares, tá? Só que aquela história, pessoal, essa liquidez, essa suposta liquidez nos 28 mil dólares já está se acumulando há muito tempo e o Bitcoin já subiu várias vezes depois que começou a acumular liquidez nesse ponto e muita gente pode ter fechado posições alavancadas aí que estariam com ponto de liquidação ali na região dos 28 mil dólares, tá? Então, por isso que eu tenho minhas dúvidas. Eu acredito que saindo a notícia em relação ao ETF aí, um adiamento da decisão, o Bitcoin poderia ir, tá? Tainan, eles vão adiar, eles vão aprovar, eles vão reprovar. Bem, pessoal, baseado no que aconteceu aí com a proposta da Hashdex, que foi da Hash 11, que foi adiada, tá aí de acordo com o histórico da SEC de sempre ficar adiando tudo, eu acredito que eles vão adiar, tá? Porque normalmente é assim. Agora, pode ser que eles aprovem, pode ser que eles reprovem, são cenários aí também plausíveis, tá? Não são cenários impossíveis. Até hoje de noite a gente pode ter uma resposta, o prazo estimado era para até essa sexta-feira, tá? Então, vamos acompanhando, se eu souber de alguma coisa eu vou mandar para vocês lá no Telegram e aqui na área de comunidades do canal. Então, desejo a todos um excelente final de semana, um bom descanso, um bom sextou e bons negócios. Até mais, tchau!